Alô, meus irmãos, graça e paz para todos. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Talvez você não me conhece, eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós neste momento. E o título da mensagem é esta, o título desse tema: Por que os pastores não trabalham? Olhando para os tempos antigos, os pastores trabalhavam. Eles cuidavam de ovelha, de cabritos, cuidava do seu rebanho. E existia também os pastores que cuidavam do templo de Deus. Esses pastores eram zelosos pelo seu rebanho. Eles levavam o rebanho para pastorear. Eles, quando percebia que o rebanho estava com sede, ele levava para beber água, ficava atento a qualquer animal, qualquer predador que aproximava do rebanho. Se uma ovelha estivesse mancando, estivesse machucada, ele curava as feridas. Por isso que Jesus usou aquela palavra, dizendo no capítulo 10:10 de João: eu sou o bom pastor. Então, o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, cuidava do seu rebanho. Quando chegava a tarde, aquelas ovelhas iam para o aprisco quer dizer curral. E naquele curral, os pastores não deixavam as ovelhas sozinhas. Eles ficavam com aquelas ovelhas a noite toda. E quando tinha muitos predadores à volta, eles colocavam fogueira nos 4 cantos dos curral para que o fogo não deixasse que os predadores aproximavam, e eles ficavam atentos. Eles não ficavam somente com o bastão, com aquele cajado, mas eles carregavam com ele uma espada, uma lança, um arco com flecha, para atacar qualquer predador que vinha para atacar o rebanho. Esse era o bom pastor, como no caso de Jacó, foi pastor de ovelha. Os filhos de Jacó foram pastor. Moisés foi pastor por espaço de 40 anos, com seu sogro Jetro. E nós vemos que Davi foi um grande pastor. Foi de Davi que Deus tirou a experiência para ser rei de Israel, porque o cuidado que Davi tinha com as ovelhas, Deus disse: como Davi é um excelente pastor para cuidar das ovelhas, vai cuidar do meu povo. Então, olhando para o sacerdote, que a palavra sacerdote é aquele que cuidava do povo de Deus. Sacerdote era aquele que usava, muitas vezes, sacrifício. Quando eles traziam um animal para ser sacrificado, aquele animal era preparado antes pelo sacerdote. E aquele animal era sacrificado em favor do pecado daquele povo. Então, o sacerdote é um pastor, porque Deus comparou o seu povo, quando tirou o povo do Egito, Deus comparou o seu povo como ovelha, que é o animal mais manso que existia, o que existe na face da terra é a ovelha. E Deus queria, mas na verdade não foi, que o povo dele fosse como ovelha. E ovelha precisa ser cuidado por um pastor, aquele que dá pastagem para as ovelhas. E o sacerdote, como disse em Jeremias capítulo 23, fala dos pastores que cuidavam do rebanho de Deus. Então foi disso que Jesus, quando olhou, ele disse: eu sou o bom pastor.
O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O pastor é aquele que entra pela frente, entra pela porta da frente. Ele não entra pelo fundo. Então era disso que Jesus estava dizendo, era uma simbologia, porque na verdade pastor é quem cuida de animal. Porque hoje nós vemos aí esses títulos de pastores. Os homens se diz pastores, mas vamos olhar para esses homens de hoje, comparando com os apóstolos do passado. O que o apóstolo Paulo tinha? O que Pedro, Tiago, João, Filipe e os demais apóstolos tinham? Eles não tinham nada. Pedro chegou a ponto de dizer, não tenho ouro, não tenho prata. Eles não possuíam nada, mas eles tinham a graça de Deus sobre a vida deles. Paulo, Pedro e os demais apóstolos não tinham. Eles recebiam a contribuição do povo. O povo vendia ali no capítulo 5 de Atos, nós encontramos essa passagem, aonde eles recebiam, o povo vendia suas propriedades, depositava aos pés dos apóstolos, e eles pegavam aquele dinheiro e compravam o quê? Comprava avião, comprava carro blindado, programa de rádio, emissora, comprava, construía grandes catedrais. O que eles faziam? Mansões, estudavam seus filhos nas melhores faculdades, viajavam de um lado para o outro. O que eles faziam com esse dinheiro que era levado pelo povo e era entregue à mão dos apóstolos? Era distribuído às viúvas, os órfãos e os necessitados da casa de Deus. E eu pergunto, e hoje, como procede esses homens que são chamados pastores, que têm esses títulos elevados, pastores, pai da fé, eu sou seu pai, eu que te batizei, você está debaixo da minha proteção. Cuidado, se você sair debaixo da minha proteção, Deus pode deixar de te abençoar. Você pode cair num leito de enfermidade. O diabo pode entrar na sua vida e destruir o seu lar. Cuidado, irmão. Então, o medo faz com que as pessoas permanecem ali dentro. E o que esses homens fazem? Eles imitam os apóstolos. Eles seguem o mesmo costume, isso é, o mesmo ritmo dos apóstolos? Não. Porque o apóstolo Paulo disse, trabalhemos noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós. Então Paulo era construtor de tendas. Então nós vemos que nos dias de hoje, o tema da mensagem é essa: por que os pastores não trabalham? Por que pastores vivem é o que menos fazem dentro das chamadas igreja? O que pastor faz? Faz o que peixe faz. Pastores é o que menos faz dentro dos lugares chamado igreja. E é os mais bem-sucedidos dentro do local chamado igreja. Pastores, na verdade, é o menor dentro da igreja. Assim como na política, como os governos, presidente, são empregados do povo. Porque o povo quem dá o salário dos políticos. Os políticos recebem pelo dinheiro que o povo paga os seus tributos. E nas chamadas igrejas é da mesma forma. O pastor come do que o povo dá. Porque se o povo parar de trazer, eles têm que arrumar um emprego e trabalhar. Então a pergunta é essa: por que esses pastores não trabalham? Não trabalham porque eles colocaram na mente do povo que eles são homens de Deus. E eles, sendo homens de Deus, eles são cuidados por Deus. Eles são homens de Deus, que na verdade Deus não tem homem. Não existe dentro deste livro homens de Deus e nem filho de Deus. Então,
nós encontramos títulos que o povo deram a certos homens como homem de Deus. Mas, na verdade, Deus nunca chamou homem nenhum, né, de homem de Deus. E eles se colocam como homem de Deus, como ungido de Deus, como até como aquele que foi ungido, que Deus separou exclusivo para isso. E nós vemos que o único homem que teve um ministério entre os demais apóstolos foi Pedro. Foi o único que Jesus disse lá no capítulo 21 e 23 de João. Ele disse, no 16 ele diz, tu me ama, por 3 vezes apacenta as minhas ovelhas. Agora nós encontramos que o apóstolo Paulo, já no fim da sua carreira, ele disse, depois da minha partida, quem vai surgir depois da minha partida? Lobos, cruel e devorador. Mas, irmão Nilson, onde está escrito isso? Em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, você vai encontrar que Paulo dizendo que depois da partida dele, que ele fosse tirado deste mundo, não ia surgir novos apóstolos, novos evangelistas, no caso de Paulo, Apolo, ali Timóteo. Esses homens eram instrumento nas mãos de Deus, mas ele diz, depois da minha partida, vai surgir lobos, cruel e devoradores, ao que nós estamos vendo. Que esse local chamado igreja está cheio de lobos cruel e devorador. Ele não ama a sua pessoa. Ele gosta do seu dinheiro, enquanto Jesus disse, não ajuntei dinheiro na terra, aonde ladrão, ferrugem, a traça destrói. Aonde está isso? Mateus capítulo 6, versículo 19. E ele ainda disse mais, no capítulo 6 e versículo 10 de Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Esse é o Deus que ele serve. O Deus que esse sistema serve é o dinheiro, e por isso que eles não trabalham. O Deus dele é o dinheiro. Eles tomam do povo dizendo que esse dinheiro é para Deus, como se um anjo viesse de tempo em tempo, recolhesse esse dinheiro e levasse para o céu, dizendo que esse dinheiro é para Deus. E Deus não conhece, não existe registro dentro deste livro que, em primeiro lugar, dízimo foi para Israel. Oferta vem de oferenda. O que Paulo fazia coleta. Para que Paulo fazia coleta no capítulo 16 de 1 Coríntios? Para dar aos irmãos necessitados. E o que esses homens fazem com o dinheiro que eles pegam, tomam, enquanto os judeus tinham lei, mas o gentil não tem lei. Romanos capítulo 2, versículo 14. Para nós não tem. Dízimo era comida para cuidar das viúvas, dos órfãos e dos levitas que cuidavam do templo do Senhor. Então eu pergunto, por que os pastores não trabalham? Porque o Deus deles é o próprio dinheiro. Então, se o Deus deles é o próprio dinheiro, eles não precisam de fazer nada. Tudo vem na mão deles, enquanto eles não deviam preocupar com nada. Eles deviam preocupar somente com os membros, com o povo. Ir no hospital, visitar aquele povo, aquelas irmãs, aqueles irmãos que estão doentes, levar uma cesta básica aos necessitados, visitar aqueles que estão fracos na fé. Esse seria o serviço de um bom pastor. Mas Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muitos deles não dão nem a saudação. Entra pelo fundo, já deixa uma porta, já entra dentro do seu chamado gabinete, de lá ele sai, pega o seu carro de estacionamento e vai embora. Ele não quer pegar na mão, ele tem nojo daquele povo que está lá dentro. Ele não tem nada, ele gosta do dinheiro que vem nas mãos dele, que o dinheiro é o verdadeiro Deus deles. Se você está descontente ou com medo, você está descontente, mas ao mesmo tempo está com medo, porque eles ameaçam, são ameaçador, te ameaça, te amedronta, te aterroriza,
com o inferno, com o tal de diabo, minha irmã, meu irmão, isso não existe. Isso é uma lenda. Isso é um dizer. Inferno é sepultura. O diabo é a própria carne do ser humano. Isso não existe. Então, saia deste lugar, vem para a graça. Ouve a graça, porque a graça é o que está libertando esse povo cativo. Como Jesus veio para libertar o povo da escravidão da lei. Então Deus levantou os pregadores da graça 10 anos atrás para tirar, e já tem tirado, milhões e milhões de pessoas desse sistema fraudulento e mentiroso que é o sistema religioso. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, eu te agradeço, muito obrigado por você me assistir e curte essa mensagem todos os dias. Por volta da manhã, 6 horas da manhã, estamos colocando um novo vídeo para a nossa edificação da vida espiritual. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.